Prezados irmãos e irmãs, 2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos. Palavra certa na hora certa. Temos variados textos que a Mãe Igreja nos apresenta para esta celebração. Aqui meditamos os que estão presentes na liturgia diária, periódico da CNBB. A primeira leitura do livro de Jó, capítulo 19, versículo 1, e de 23 a 27a. O Salmo é o 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, de 20 a 24a, de 25 a 28. E o Santo Evangelho é segundo São Lucas, o capítulo 12, de 35 a 40. A Igreja acolheu com muito amor essa tradição monástica do século XI. Então dedica este dia 2 de novembro à memória dos fiéis defuntos. O Papa Bento XV, no tempo da Primeira Guerra Mundial, concedeu a todos os sacerdotes a faculdade de celebrar 3 missas neste dia. Nos ritos fúnebres para seus filhos, celebra a Igreja com fé o mistério pascal, na firme esperança de que os que se tornaram pelo batismo membros de Cristo morto e ressuscitado, passem com Ele através da morte à vida. É necessário, porém, que sua alma seja purificada antes de ser recebida no céu com os santos e os eleitos, enquanto o corpo espera a bem-aventurada esperança da vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Em nossa vida, nunca temos o suficiente. Vivemos voltados para um contínuo amanhã, do qual esperamos sempre mais. Mais amor, mais felicidade, mais bem-estar. Vivemos impelidos pela esperança, mas no fundo dessa nossa dinâmica de vida e esperança se oculta sempre à espreita o pensamento da morte. Um pensamento ao qual não nos habituamos e que quereríamos expulsar. No entanto, a morte é a companheira de toda nossa existência. Despedidas e doenças, dores e desilusões são delas sinais a nos advertir. Essa é a palavra da Igreja na introdução deste dia. A liturgia está nos ajudando a saber viver esse tempo que precede o tempo em que seremos chamados. Todos teremos o tempo de ir. Como estamos vivendo este tempo que nos prepara para a hora? Na primeira leitura, vemos que no meio do sofrimento, vendo-se às portas da morte e trespassado pela solidão, Jó compreende que Deus é o seu Redentor, aquele parente próximo que, segundo os costumes hebreus, deve comprometer-se a resgatar à sua própria custa ou a vingar o seu familiar em caso de escravidão, de pobreza, de assassínio. Jó sente Deus como seu último e definitivo defensor, como alguém que está vivo e se compromete em favor do homem que morre, porque entre Deus e o homem há uma espécie de parentesco, um vínculo indissolúvel. A segunda leitura está nos mostrando São Paulo a dissertar sobre a esperança cristã. Esta baseia-se na certeza de que a morte foi vencida, de que a vida nova em Cristo foi inaugurada, de que em Cristo viveremos sempre a plenitude da vida, na totalidade do nosso ser humano, corpo, alma e espírito. A esperança cristã é uma esperança-dom, penhor de um bem futuro que ultrapassará todas as previsões. No Santo Evangelho, Jesus
adverte para que estejamos com os cintos apertados e as lâmpadas acesas. É um convite que o Senhor nos faz, seguido de uma bem-aventurança. Felizes aqueles servos que estarão acordados quando o seu Senhor chegar. Esta bem-aventurança está colocada entre duas parábolas, a dos servos que esperam seu Senhor e a do Senhor que, ao regressar, em vez de se alimentar e descansar, convida os servos para a mesa e os serve. Ele mesmo os serve. E aqui então vem o tema da vigilância, que é tão frequente nos ensinamentos de Jesus, nosso Senhor. A imagem das lâmpadas lembra a parábola das 10 virgens, de Mateus 25, de 1 a 13, e tem o seu contraponto no sono de Pedro, Tiago e João no Jardim das Oliveiras. Eles dormiam porque os seus olhos estavam pesados. São Marcos 14, 40. O convite de Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, tinha caído no esquecimento. Os cintos apertados e as lâmpadas acesas indicam justamente a atitude de estar prontos a permanecer ou a partir, conforme as ordens do Senhor. Inspirando-se nos costumes da sua terra, aqui Jesus aponta a vigilância espiritual como uma atitude importante para o cristão. São Lucas registra com muito cuidado este convite de Jesus. Tende cuidado convosco, que os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão. A devassidão, ela entorpece os olhos do coração, dificulta o crescimento e ilude a vida. O torpor espiritual faz perder o sentido da vida atual e futura. A certa altura, o cristão já não sabe por que razões viver a sua fé, o que é dramático. Rezando pelos nossos falecidos, com respeito, com boas lembranças, com muita fé, piedade, com penitência, com oração. Neste dia tão grandioso, que afirmamos a nossa fé na ressurreição, rezamos pelos nossos mortos, celebrando a vida nova que nosso Senhor Jesus Cristo nos conquistou com sua morte e ressurreição. Peçamos um coração sereno, vigilante e pronto para cumprirmos tudo o que o Pai quer de nós. Que pela misericórdia de Deus, as almas de todos os nossos entes queridos, já falecidos, nossos fiéis defuntos, descansem em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.